Bom, amados, com o nosso livro de geografia, quero que vocês abram na página 74 a 79. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, né? A vegetação natural, é um conjunto de plantas que nasce naturalmente em uma região sem ter sido plantada pelas pessoas. As sementes são espalhadas pelo vento, pela água das chuvas e pelos rios e também pelos animais, certo? Os tipos de vegetação estão relacionados ao clima, ao tipo de solo e ao relevo de cada lugar. Então, conheceremos também, né, um pouco mais das principais formações, certo? De vegetais aí do nosso Brasil. Nós temos a floresta amazônica. É uma floresta tropical que corre em áreas de clima quente e úmido, tá bom? Nós temos a Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical, certo? E a Mata Atlântica, ela tem uma larga faixa, né, da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte vai até o Rio Grande do Sul, e também vários trechos do interior do Brasil. A caatinga é a vegetação predominante das áreas de clima tropical semiárido. E nós temos o cerrado, que é a vegetação que corre em áreas de clima quente e pouca umidade, sobretudo nos planaltos do Brasil central. Nós temos também a mata dos pinhais, pode ser chamada também de mata das araucárias, certo? Também conhecida como floresta da araucárias, é uma vegetação típica de áreas de clima subtropical, certo? Que ocorre no sul do Brasil. Essas árvores, gente, né, elas podem medir até quase 50 metros, tá? Essas árvores daqui da Mata dos Pinhais. Bom, na página 76, nós temos aí, ó, o mapa a seguir mostra a cobertura, né, vegetal original do território brasileiro antes da colonização. Bom, nós vamos perceber que antes da colonização nós tínhamos aí uma vasta, né, quantidade de vegetação no nosso território. Então você está vendo essa parte toda em verde aqui, é o que? É a floresta amazônica. Esse verde mais clarinho é a Mata Atlântica, tá? São as Mata Atlânticas. Esse outro verdinho bem mais claro aí é a Mata dos Pinhais. Em amarelo, laranja aí nós temos, né, o cerrado, depois temos a caatinga, logo depois nós temos os campos, em branco aí, né, mostra que é o quê? Campinas do Rio Negro. Nesses rosinha claro, mostra a vegetação do Pantanal, o rosa mais forte, a vegetação litorânea, e esse, ó, parece um verdinho cana, né? Contato aí, né, entre os tipos de vegetação, né? Contato entre tipos de vegetação. E nós temos aí, tá vendo? Então percebam, né, que antes o mapa a seguir mostra a cobertura, né? A cobertura vegetal original do território brasileiro antes da colonização, como era o nosso território. Vocês podem acompanhar no mapa de vocês, vocês irão perceber. Depois a gente vai ver a diferença disso tudo, tá? Então o que é que vocês irão responder? Na primeira questão, vai dizer assim: nessa época, quais formações vegetais existiam nas unidades federativas onde você vive? Bom, qual é o seu estado aqui no mapa? Pronto, você vai procurar aqui no mapa, ó, nossa Bahia aqui, e vocês vão descobrir quais são, né, as formações, né, de vegetais que existem na nossa unidade. Aí nós temos a caatinga, nós temos esse verdinho aqui, meu Deus, se aproxima da Mata dos Pinhais, né? A Mata Atlântica um pouco também. Nós temos, deixa eu ver aqui mais.
o contato entre tipos de vegetação também, certo? Então, nós temos Mata Atlântica, Mata dos Pinhais não entra não, tá, gente? Desculpa, é Mata Atlântica, Caatinga, certo? Nós não temos esse cerrado, mas nós temos aqui, ó, vegetação litorânea, nós temos um pouco também, tá? Então, vocês vão perceber quais são os nossos aqui no mapa. Observe bem direitinho, tá certo? Na página 77, a gente vai falar sobre a devastação da vegetação brasileira. Bom, devastação, né? Palavra forte. Então, vamos lá. O que seria isso? Desde o início da colonização, né, as formações vegetais do Brasil vêm sendo o quê? Alteradas pela ação humana. Olha, por que estão sendo alteradas? Lembra? Quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles começaram a arrancar, né, cortar as árvores dos pau-brasil e levar, né, para transformar em outra matéria, em outros produtos? Pois muito bem. Logo ali, a gente começou a sofrer o quê? Uma grande devastação. E ao longo desses anos todos aí, né, que já se passaram, isso acabou? Não acabou, ainda continua, né, essa situação, né, de devastação nas nossas matas aí. O Cerrado e a Mata Atlântica são as formações vegetais que foram mais alteradas, tá? Ou seja, aquelas que sofreram mais alterações, que foram mais devastadas, certo? Essa formação vegetais encontra-se bastante devastadas. Originalmente, né, o cerrado se estendia por quase toda a porção central do Brasil, gente. Então, olha só, atualmente eles ocupam o quê? Apenas uma região, né? Que parte dessa região, a região do Centro-Oeste. Então, percebam aí, ó, ocorrendo também em trechos, né, do Sudeste, do Nordeste e do Norte do Brasil. Então, vamos lá. As queimadas, gente, são bastante comuns, né? A queimada não só pela ação humana, mas também pela ação da própria natureza em períodos de chuva, onde tem raios, trovões, né? Também ocasionam, né, as queimadas, certo? E a gente percebe o seguinte, que tudo isso passa por quê? Por uma grande transformação. No momento que você tem queimadas, que você tem essas ações humanas também, né, intervindo nessa, ou tendo a sua mão nessa situação, o que é que acontece? Nós vamos ter um grande problema, tanto com nossa fauna quanto com a nossa flora, né? Então a gente vai ter aí, ó, perdas de plantas, né, espécies que a gente talvez não encontre mais, e também a gente vai perder o quê? Muitos animais, alguns que já andam em extinção e outros pelos quais também podem correr o processo de extinção, certo? Vocês conseguem observar bem, né? Bem claramente. A gente vê todo dia isso nos telejornais, certo? Vamos lá. A maior parte da Mata Atlântica não existe mais, olha, pois foi muito devastado com a ocupação do território brasileiro, certo? Essa devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil, que a tia falou ainda há pouco, pelos colonizadores portugueses, cerca de 500 anos atrás. Mas vocês pensam, 500 anos passou, isso não acontece? Acontece ainda, tá bom? Bom, mas tudo isso aconteceu por quê? Porque o homem queria o quê? Terras, e para, até hoje, né? Se você tem uma área de mata, principalmente, né? Quem trabalha com agricultura, o que é que vai querer? Justamente devastar aquilo ali para pegar somente aquela área limpa para fazer o plantio. Aí faz plantio de semente, de outro, mas enfim, não tem um cuidado com o quê? Com o solo, com a própria natureza, tá certo? Então, atualmente, os remanescentes da Mata Atlântica são preservados por lei, tá? Existem preservações por lei aí. As unidades de conservação são criadas pelo governo em espaço com características naturais relevantes e têm a função de preservar a natureza, tá bom, amores? Então, olha só,
Nós temos toda essa situação, mas ainda temos uma lei que cobre aí, né, todas essas problemáticas. Por que essa lei? Para impedir com que o homem acabe com tudo, né? Devaste tudo de uma vez só. Nós temos aí, o mapa abaixo mostra as formações vegetais do Brasil na atualidade. Nós vimos antes da colonização e agora nós vamos ver atualmente. Vocês podem perceber, gente, que boa parte da nossa floresta já se acabou, das matas, né? E vocês podem perceber o seguinte, só vou chamar a atenção para uma grande informação. A área eu vou chamar de vermelho, tá? Tem pessoas que podem dizer que é um alaranjado forte e tal, mas assim, essa área em vermelho é a área devastada pela ação humana. Então, vocês podem perceber no mapa o quanto o homem acabou destruindo a nossa vegetação, tá? Que é tão rica e tão importante para nós, tá vendo? Então, na segunda questão diz assim: compare o mapa desta página com o mapa da página 76. A vegetação que existia no território brasileiro até a colonização foi muito devastada na unidade federativa onde você vive. Aí você vai dizer como você vai explicar isso, tá certo? Aí nós temos aqui, olha para aqui, para a nossa Bahia como tá, praticamente toda tomada, né? Na terceira questão, em sua opinião, o que pode ser feito para preservar a vegetação que ainda resta? Aí você vai dizer, isso é uma resposta pessoal, vocês podem estar fazendo aí do jeitinho que achar melhor, tá bom? Mas leiam os textos, tá bem explicativo, tá bem direitinho.